Você já se encontrou ansiando, até desejando por amor, sentindo que é a peça que falta para finalmente completar sua vida? A sociedade muitas vezes retrata o amor como o objetivo final, o auge da experiência humana, a solução mágica para todos os nossos problemas. Mas e se dissermos que essa busca incessante pelo amor pode, na verdade, ser mais prejudicial do que útil na busca da verdadeira felicidade e contentamento? Olá e bem-vindo à nossa profunda imersão em uma perspectiva que pode desafiar tudo o que você foi ensinado sobre o amor. Hoje, vamos dar um passo atrás no tempo e explorar a sabedoria dos antigos estoicos. É claro, se quiser seguir junto nessa busca por sabedoria, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião. Só assim a gente consegue evoluir dia após dia. Bem, vamos lá. O estoicismo, uma escola de filosofia fundada no século III a.C., ensinou que a virtude, o bem mais elevado, baseia-se no conhecimento e que os sábios vivem em harmonia com a razão divina que governa a natureza. Os estoicos tinham coisas incrivelmente perspicazes a dizer sobre nossas emoções, especialmente quando se trata de amor. Eles acreditavam que nossas emoções não devem nos dominar, mas sim que devemos entendê-las e gerenciá-las. O que isso poderia ter a ver com nossas buscas modernas pelo amor? Fique por perto enquanto desvendamos os ensinamentos dos estoicos e exploramos por que eles acreditavam que não deveríamos buscar o amor de forma obsessiva, ao mergulharmos na perspectiva estoica sobre o amor. É importante entender as perspectivas de alguns dos pensadores mais influentes sobre o amor. Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto, entre outros, contribuíram significativamente para a interpretação estoica do amor. Sêneca, um proeminente filósofo estoico, escreveu extensivamente sobre emoções, incluindo o amor. Ele acreditava que o amor é uma parte natural e necessária da vida, mas alertava contra permitir que ele nos consumisse. Para Sêneca, o amor, como todas as emoções, deve ser moderado e controlado. Não deve se tornar uma obsessão que nos desvia do caminho em direção à virtude e sabedoria. Marco Aurélio, o imperador romano e um devoto estoico, ecoou sentimentos semelhantes em sua famosa obra Meditações. Ele enfatizou a importância de manter o controle sobre nossas emoções, lembrando-nos de que temos o poder de moldar nossas percepções e respostas. Epiteto, um ex-escravo que se tornou filósofo, ensinou que nossa tranquilidade depende de distinguir o que podemos controlar do que não podemos. E embora não possamos controlar se alguém nos ama, podemos controlar como respondemos a esses sentimentos. No cerne do estoicismo está o conceito de indiferença preferida. São aspectos da vida que não são inerentemente bons ou maus, mas podem contribuir para uma boa vida se usados corretamente. O amor, para os estoicos, se encaixa nessa categoria. Não é uma virtude em si, nem algo inerentemente ruim. O amor é algo que pode agregar valor às nossas vidas, mas não deve ser nosso objetivo final ou determinar nossa felicidade. É uma perspectiva radical, não é mesmo? Especialmente quando contrastada com as narrativas que muitas vezes ouvimos sobre o amor, sendo a fonte definitiva de felicidade e realização. No entanto, os estoicos acreditavam que a verdadeira paz vem de dentro, não de fatores externos, nem mesmo do amor em si, perseguindo o amor. Mas o que queremos dizer quando falamos em perseguir o amor? Em essência, perseguir o amor é tornar a busca por um parceiro romântico o objetivo principal da vida. É a busca implacável pelo amor, muitas vezes à exclusão de outras buscas de desenvolvimento pessoal. Quando perseguimos o amor, estamos constantemente em busca de alguém para nos completar, para nos realizar e para dar significado à nossa vida. Superficialmente, isso pode não parecer um problema tão grande. Afinal, o amor é uma parte bonita e enriquecedora da experiência humana. No entanto, quando mergulhamos mais profundamente, fica claro que essa mentalidade pode levar a uma série de problemas. Em primeiro lugar, coloca nossa felicidade nas mãos de outra pessoa.
Quando perseguimos o amor, frequentemente ligamos nosso senso de autoestima e felicidade a estarmos ou não em um relacionamento romântico. Quando estamos solteiros, podemos nos sentir incompletos ou como se estivéssemos falhando. No entanto, os estoicos argumentariam que esse é um local equivocado para encontrar valor. Eles acreditavam em encontrar contentamento dentro de si mesmos, em vez de procurá-lo em fatores externos. Em segundo lugar, quando estamos tão focados em encontrar o amor, podemos negligenciar outros aspectos importantes de nossas vidas, como nosso crescimento pessoal, nossas paixões ou nossas amizades. Podemos nos absorver tanto em nossa busca que nos perdemos nossa individualidade e as qualidades que nos tornam únicos. Em terceiro lugar, perseguir o amor pode nos levar a relacionamentos prejudiciais. Quando nosso principal objetivo é estar em um relacionamento, qualquer relacionamento, podemos ignorar sinais de alerta, tolerar maus tratos ou nos contentar com parceiros que não são adequados para nós. Podemos nos tornar tão desesperados para encontrar o amor que perdemos de vista o que um relacionamento saudável, respeitoso e satisfatório deve ser. E, finalmente, perseguir o amor pode ser uma busca infinita e insatisfatória. Se estamos constantemente em busca de amor, estamos sempre vivendo no futuro, sempre procurando a próxima coisa. Nunca estamos presentes. Nunca estamos satisfeitos com o que temos agora. Como disse Sêneca, aquele que está em toda parte não está em lugar nenhum. Portanto, perseguir o amor pode levar a uma vida de descontentamento, busca constante e, em última análise, infelicidade. Lições estoicas. Como Sêneca disse, aquele que está sereno e tranquilo não é aquele que fugiu das coisas, mas aquele que permanece como seu mestre. Que todos nós busquemos nos tornar mestres de nossas emoções e de nossas vidas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelo estoicismo e sua perspectiva sobre o amor. Se este vídeo trouxe valor para você, considere curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo como este. Se você ficou até aqui, comente, buscando sabedoria. Lembre-se, o autodesenvolvimento é uma jornada que todos nós estamos fazendo juntos. Até a próxima, continue crescendo, continue aprendendo e esforce-se para ser a melhor versão de si mesmo. Fiquem todos com o Criador.